Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Iraide Pita e este é o canal Frutificai. Hoje eu gostaria de compartilhar com você uma reflexão a respeito da vida de 3 mulheres da Bíblia. Nós vamos falar sobre Sara, vamos falar sobre Rebeca e vamos falar também sobre Raquel. Eu começo te fazendo uma pergunta. Você já parou para se questionar o que existe de comum na vida dessas 3 mulheres? O fato é que essas 3 mulheres descritas na Bíblia, elas foram estéreis, elas não podiam gerar filhos. E nós vamos encontrar também na vida delas algumas atitudes, apesar de serem semelhantes pela mesma circunstância difícil, elas demonstraram atitudes bem diferentes ao lidar com este fato. Inicialmente, falando a respeito de Sara, nós podemos dizer que ela demonstrou incredulidade. Também não é para menos, ela recebe a promessa do Senhor aos 90 anos de que geraria um filho. E o que ela faz é rir. Sara então ri diante do anjo do Senhor, diante da promessa de que ela poderia gerar um filho. Então nós vamos observar a atitude agora de Rebeca. Rebeca também, na sua condição de incapacitada, impossibilitada de gerar um filho, ela vai demonstrar uma certa passividade. Eu digo isto porque é o seu esposo, é Isaac quem vai orar ao Senhor, e a palavra do Senhor diz que a oração de Isaac foi insistente para que a sua esposa pudesse vir a gerar um filho. E por último, nós vamos ver a atitude demonstrada por Raquel. Raquel, na disputa com a sua irmã, ela acaba demonstrando um certo desespero. É uma mulher desesperada que nós vamos encontrar, vamos ver Raquel, porque ela chega a dizer ao seu esposo: dá-me filhos, senão eu morro. Então, é possível que assim como essas mulheres, eu e você, nós possamos ter áreas da nossa vida que são estéreis, que não frutificam, áreas para as quais nós observamos o tempo passar, como foi o caso de Sara, muito tempo se passando e aquele bem que nós desejamos não acontece. É possível também que nós muitas vezes demonstremos o comportamento semelhante ao de Rebeca, ou seja, nós ficamos passivos por não acreditar que aquele bem do Senhor pode se consumar nas nossas vidas. Nós não oramos, nós não ligamos para isso, a ponto de outras pessoas virem orar por nós, interceder pelas nossas vidas. Também é provável que você, diante da grandeza, da intensidade, do desejo de possuir aquilo que é estéril, que não frutificou na sua vida, você vai demonstrar uma atitude semelhante, eu e você possamos demonstrar uma atitude semelhante à de Raquel, ou seja, nós podemos nos desesperar. Há pessoas que pelo desejo de ver a sua vida controlada, a sua vida correndo da maneira como planejou, acabam perdendo as forças, se esvaindo, muitas vezes entrando em depressão, porque não conseguem dar cabo, controlar a vida como imaginavam que ela deveria ser. Enfim, esse é um assunto para um outro vídeo, onde nós poderemos falar a respeito de ansiedade. Mas o que eu quero destacar a respeito, voltando à vida dessas 3 mulheres, é que independente daquilo que elas sentiram, independente da maneira como elas se comportaram, o Deus Todo-Poderoso, na sua soberania, liberou o favor sobre a vida de cada uma delas. Então, o Senhor permitiu que Sara gerasse a Isaac, o Senhor permitiu que Rebeca gerasse a Esaú e a Jacó, e o Senhor permitiu também que Raquel gerasse a José e a Benjamim. Elas foram mãe de filhos. A infertilidade, a esterilidade teve dia e hora marcada na vida dessas mulheres para terminar. Então, se nós parássemos por aqui a reflexão deste dia, nós já estaríamos abençoadas por saber que o Senhor contempla a nossa condição. Ele olha para nós, como eu dizia antes,
independente daquilo que nós sentimos, se nós estamos passando momentos de incredulidade, se nós estamos passivas diante da nossa necessidade e até mesmo quando nós nos desesperamos. Então, o Senhor Todo-Poderoso, Ele quer nos abençoar. Mas o que eu quero chamar a sua atenção, a segunda parte desta mensagem que eu quero compartilhar com você, é para o fato de que o Senhor, Ele é capaz de agir local e também de modo global. Existe uma terminologia na economia chamada glocal. Então, o nosso Deus é assim. Ele agiu na vida dessas mulheres individualmente, naquelas famílias, mas Ele tinha um objetivo muito maior. Elas faziam parte, elas estavam inseridas num plano muito maior. O fato é que se você for olhar o livro de Mateus, capítulo 1, ele descreve a genealogia de Jesus Cristo. E o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, usou a vida dessas mulheres, dessas 3 mulheres, para fazer com que, ou para mostrar que para que a vinda do Messias fosse real, seria necessário uma intervenção divina. Então, ele abençoa localmente, mas o objetivo para que essa bênção fosse dada a essas mulheres era um objetivo global. E o que eu estou querendo dizer com isso é que todas as vezes que eu e você somos abençoados, não é apenas para o nosso bem pessoal. Nós nos beneficiamos disto, é claro, e louvado seja o nome do Senhor por todo o seu favor, por todo o seu bem que Ele opera nas nossas vidas, na vida espiritual, na vida material, na nossa alma, enfim, louvado seja Deus porque Ele é bom. Mas a grande questão é, o Senhor tem um objetivo global ao fazer isso nas nossas vidas. Então eu quero chamar a tua atenção para o fato de que o Senhor nos abençoa com um propósito. E esse propósito está descrito lá no livro de Atos, no capítulo 1, no versículo 8, onde a palavra do Senhor diz assim: mas recebereis poder quando descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas até os confins da terra. Então, o que eu gostaria de destacar através dessa palavra, através da vida dessas mulheres, é que o nosso Deus Todo-Poderoso, Ele vai nos abençoar, mas Ele também espera que nós possamos ser testemunhas de todo o bem que Ele é capaz de nos fazer. Então, eu aproveito para te perguntar: você tem investido o seu tempo em falar para as outras pessoas a respeito do bem, do favor que o Senhor tem liberado sobre a sua vida? Seja no seu trabalho, seja à mesa com os seus filhos, seja com a sua parentela, você tem falado do bem do Senhor? Porque, afinal de contas, como é que as pessoas se sentirão atraídas pelo Deus que nós servimos se nós, quando nos encontramos com elas, apenas murmuramos, apenas reclamamos da vida, apenas reclamamos daquilo que o Senhor ainda não fez? Então, o meu convite através dessa reflexão é para que você coloque os olhos sobre aquilo que o Senhor já fez sobre a sua vida. Se existem áreas que ainda são inférteis, apresente ao Senhor essas áreas, e ainda que você não faça isso, como foi o caso de Rebeca, conforme nós compartilhamos, é bem provável que o Senhor vá te abençoar. Ele te abençoa se você crê no seu nome, se você crê em Jesus Cristo como seu único Filho e Senhor, mas como eu dizia antes, não para um objetivo só local, apenas na sua própria vida, apenas na minha vida. O Senhor, Ele quer nos abençoar para que nós possamos ser suas testemunhas até os confins da terra. Então, eu gostaria de chamar a sua atenção para essa necessidade, para esse desejo do Senhor, que nós possamos, assim como diz no Salmo 135, que nós possamos ajudar a perpetuar o nome do Senhor. O Salmo 135 diz que o nome do Senhor durará de geração em geração. E como isso se fará se não formos nós as suas testemunhas, se nós não usarmos do bem do Senhor para falar para as outras pessoas, para impactá-las através daquilo que Ele tem feito por nós?
Eu louvo ao Senhor pela vida dos meus filhos, pelo meu casamento, pela minha casa, pela condição que Ele me tem dado até de estar aqui com você neste dia. Em todas as coisas nós devemos dar graças a Deus, devemos andar neste mundo com uma atitude de gratidão. Que assim seja sobre a minha vida, que assim seja sobre a sua vida. Então pense bem, o Senhor age local e também age global. O Senhor abençoa a sua vida, independente daquilo que você sente, independente das suas atitudes, das suas reações, mas porque nós fazemos parte de um plano muito maior, um plano de gerar Cristo nas próximas gerações. Então, que nós possamos também ser responsáveis pela perpetuação do nome do Senhor pelos séculos dos séculos. Que esta palavra te abençoe, como eu tenho feito, se assim for, que você compartilhe, como eu tenho pedido, e assim o nome do Senhor será levado para todas as gerações, por todas as terras, até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós nos vemos na próxima semana. Um abraço e até lá!